Bom dia, pessoal. Bem-vindos. Começando um pouquinho mais cedo, segunda-feira, dia de sair do marasmo. Bem-vinda, Ju. Foi a primeira hoje, hein? William, legal. Bem-vindos. Ô, William, escreve aí sobre a tua experiência nas lives, o que é que você tem ouvido aí que tem te ajudado. Pessoal que tá chegando agora aí, César, que já tá aqui com a gente todos os dias. Escreve pra mim, César, o que é que mais te chamou a atenção até agora aí, dentro desse tempo que a gente tá estudando junto. Aproveita e manda esse convite para algumas pessoas. A gente tá com presença internacional ali hoje. A Petrova. Compartilha o link da live, chama mais gente para vir para cá. Escreve aí a respeito do que você já ouviu nesses 14 dias, né? 2 semanas que a gente já tá fazendo lives todos os dias. Quando a gente tem a ideia, parece um negócio meio esquisito. Fala, cara, não vai dar pra fazer 40 dias seguidos. E a gente tá fazendo e tá quase na metade já. Essa semana a gente vai concluir metade, né? Então escreve aí o que você tá achando até aqui. O que é que te ajudou estar aqui? No que esse conteúdo tem ajudado você no seu dia a dia, tá bom? A gente vai de capítulo 15 hoje. Espero que vocês gostem. A galera passa pela live, né? Nem todo mundo fica na live. E aí é compreensível, porque o cara não sabe o que está acontecendo, nunca viu. O que a gente faz aqui é todos os dias compartilhar o conteúdo de um livro. O livro se chama A Meta. Vou mostrar a capa aí para vocês que estão chegando agora. O livro é A Meta, ok? Em termos de venda, né? 6 milhões de exemplares vendidos no mundo todo. É um clássico da administração, é um livro muito top. Olha lá, o William veio da indústria, gerente da engenharia na química farmacêutica. Então, William, faz sentido o conteúdo que a gente está compartilhando para você. É um conteúdo para a vida, tá? Não é um conteúdo só para quem está preocupado com produção, com produtividade. É um conteúdo para a vida. Rapaz, eu acho que tem alguma coisa bem errada nesses negócios dessas lives aqui, viu? Porque o pessoal reclama, diz que não está conseguindo entrar, que não consegue acessar, que o link não está disponível. Bom, enfim, a gente tem horário combinado de começar às 7 horas da manhã, né? Hoje a gente vai estar no capítulo 15. Quem está chegando agora aí não sabe bem o que está acontecendo. A gente está compartilhando o conteúdo de um livro que mudou a história dos meus negócios, assim, quando eu li ele. A minha forma de pensar, ela era meio que parecida com o conteúdo do livro, mas muito feita sem intenção, feita meio sem querer. E a partir da leitura do livro, e a partir dessa releitura do livro, tem ficado bem claro para mim algumas coisas que eu errava, e eu tenho tentado não errar mais. A gente está mais um minutinho e a gente começa a compartilhar o conteúdo do capítulo 15, o pessoal está chegando. Se você já está acompanhando essa live há alguns dias, escreva o que é que mais está te chamando a atenção no que está acontecendo. A gente está no meio de uma trilha, eles estão na mata. O Mr. Hogo, em vez de estar na indústria, está com o filho dele fazendo uma trilha com escoteiros. O William falou aí, ó, a parte dos escoteiros é massa. E vai ficar melhor hoje, tá? Vai ficar melhor hoje. Hoje eles vão chegar a uma situação de entendimento do que está acontecendo e é algo muito produtivo para o dia a dia das empresas, dos negócios aí. Bom dia, Matheus. Esquina da Construção tá aí, Paulo Vono tá aí, Thiago Medeiros tá aí, Fábio Lapa. Show de bola, bem-vindos a todos, viu? Pessoal lá da rede vizinha, eu não sei quem tá lá de fato, mas eu vejo a fotinha aqui do César. Passeio em Pipa. Pipa é bom demais, hein? Legal, show de bola. A visão geral do negócio, adquirida no processo, muda a nossa cabeça para negócio e para a vida. É isso aí, essa é a ideia. É isso aí. Kaká acabou de chegar, então vamos embora. Kaká chegou, então a gente pode seguir. Tava só te esperando, Kaká. Brincadeira, 7-2, tá na hora da gente começar. Então a gente tava na trilha. O Rogo tá lá com uma tropa de escoteiros, sozinho, é o único adulto, junto com essa molecada. Eles estão
na metade do dia, pararam para almoçar, não estão na metade da trilha, e aí ele faz uma comparação com o mês de vendas dele, com o mês de produção dele, que geralmente no meio do mês ele nunca está no meio da meta. E aqui fica uma dica para você, né? Quem está acostumado com vendas e a bater meta e a cumprir meta, eu faço isso desde os meus 18 anos de idade. A gente não controla meta no dia 15 e no dia 30. Quem faz isso não bate meta. Meta você acompanha dia a dia, todos os dias. Você constrói a meta no dia seu de venda. Então, se você estiver controlando ela dia a dia, a chance de você chegar bem no final do mês é gigantesca. E se você tiver um alvo de 80% da meta na metade do mês, talvez você ainda consiga mais resultado ainda. É bem difícil, mas é possível, tá bom? Então, não deixa para olhar para a meta no último dia, porque se você fizer isso no último dia vai dar problema. Bom, vamos lá. Eles estão na trilha, pararam para almoçar, fizeram aquele jogo dos potes, joga o dado, a gente falou sobre isso ontem. Joga o dado, vê o número que sai, movimenta palitos de fósforo para o próximo potinho, na função do que sai o dado e na função do que tem no potinho. Se você tirar 1 no dado e o próximo tirar 6, ele só tem 1 para mover, então não adianta nada tirar 6. Isso aqui traz uma conclusão aqui que em algumas partes do processo, pega essa aqui, ó. Seria interessante que dentro de cada potinho desse tivesse um certo estoque. Então imagina que em cada pote daquele tem 4 ou 5 palitos sobrando, eu precisaria de 5 apenas, porque mesmo que tirasse 1 do outro lado, eu teria movido 1, então já tinha 5 mais 1, 6, a próxima jogada de dado teria 100% de chance de completar. Isso aumenta o estoque, isso aumenta o inventário, mas é uma solução simplória para o problema de falta de produto entre uma estação de trabalho e outra. Então, já que eu não posso configurar a minha produção para o número mínimo necessário, porque a gente já aprendeu que ao fazer isso a gente diminui bastante a produtividade, tem algumas coisas que a gente pode fazer para rodear esse troço enquanto a gente está desenvolvendo ele, para não ficar sem trabalhar e sem vender. Então, no caso de uma agência de marketing, eu posso ter um designer a mais que não tem clientes ainda e que eu tenho que pagar ele para ficar lá à disposição, fazendo coisas aleatórias, porque se eu vender 2, 3 clientes de uma vez, eu tenho mão de obra para suprir essa demanda. Caso contrário, eu vou ter a venda e eu não tenho como atender aquele cliente. Então, essa é a primeira coisa do dia. Então, eles estão na trilha. Ele está se lembrando a respeito das coisas da fábrica, dos problemas da fábrica. Ele está olhando para a confusão dos meninos que começaram a andar novamente. E de repente, quando ele se dá conta, a fila está uma bagunça. Tem menino lá no fim do mundo, tem menino lá atrás. E o Herb, o gordinho, porque sempre tem um gordinho em toda história. O Herb está de último. Então ele é o mais lento. É o mais esforçado, é o cara que tá na disposição de fazer, mas ele é lento, tá? E ele tá de último. E quando ele olha pro cara que era para estar lá no começo da fila, o menino que ele colocou com uma regra de manter um ritmo no começo da fila, esse menino tá no meio da fila. E um moleque mais rápido que ele passou por ele e vazou no mundo. Então ele tá com a fila, nesse momento aqui, com cada um a uma boa distância do próximo, então é o momento da fila mais longa, do maior estoque, vamos pensar assim, e todo mundo trabalhando no passo confortável. Então o cara que é rápido tá lá na frente andando livre, não tem ninguém na frente dele brecando ele, e o cara lá de trás, o gordinho, tá lá atrás e tá rastejando lá no fundo. E o único que está sendo impedido de desenvolver uma velocidade maior é o próprio Mr. Hogo, porque ele está atrás do Herb, ele é o último, ele é o fechador da fila. E ele diz, eu sou a expedição, eu sou o dinheiro entrando na empresa. Então todo o movimento dessa molecada correndo na minha frente está limitado pela velocidade do mais lento. A gente já falou sobre isso aqui. Eu acho que é bem importante que você perceba esse movimento aqui no teu negócio, na tua casa, no teu dia, no teu estudo,
você está limitado ao teu maior defeito. Você está limitado ao filho mais lento para sair cedo para ir para a escola. Você está limitado ao processo dentro da tua indústria que demora mais tempo. Você está limitado ao teu prestador de serviço mais lento, mais fraco. A velocidade do teu faturamento está relacionada à velocidade do mais lento. Quando a gente percebe isso, talvez a gente possa, em alguns setores, em alguns lugares, colocar 2, 3, 4, 5 para produzir uma determinada coisa, para que naquele ponto de restrição, de dificuldade, você consiga dar vazão e romper do outro lado. Isso é possível numa indústria? Sim. Imagina que você tem uma operação lá na indústria que a tua máquina é antiga, é lenta, ou quebrou a máquina, parou, foi para manutenção. Você pode terceirizar um determinado passo da produção, uma determinada parte do processo, e produzir aquela etapa fora da fábrica. É possível? Sim. É usual? Sim. Há muitos que fazem isso. Você perde um pouquinho o controle a respeito de qualidade e tal, mas funciona. Então, numa agência de marketing, por exemplo, eu posso ter 5, 6 pessoas fazendo websites fora da agência. Eu tenho 2 internos lá hoje e tenho 2 externos. Quando a coisa aumenta, quando eu tenho muita demanda, e site é uma das coisas iniciais no processo do marketing, pelo menos para quem opera Google Ads, eu preciso mandar serviço para fora. Ficou claro isso aqui, pessoal? Se até aqui está claro em que a tua velocidade ela é ditada pelo mais lento dentro do processo, eu quero que você escreva assim: sim, tá claro, entendi, ok, obrigado, tamo junto, tô entendendo. Se você não tem clareza disso, pode comentar aí, fazer a sua pergunta, que eu vou tentar responder, tá bom? Então, quando tá todo mundo confortável, essa é daquelas de anotar. Quando todos estão confortáveis, o teu custo para produzir aumenta. Quando todos estão confortáveis, o custo de produção aumenta. Se eu deixar o ritmo que toca o WhatsApp lá do meu vendedor de um ritmo confortável, ele vai atender menos gente, ele vai se esforçar menos, ele vai estar numa zona de conforto, isso vai espaçar a venda entre uma e outra. Por outro lado, se eu colocar 20 mil contatos por dia, ele não dá conta de atender. Então eu preciso de uma dose que não traga conforto. Quando todos os meninos estão andando no passo que é confortável para eles, a fila alongou muito. Tem um lá que está voando lá na frente e tem um que está se arrastando lá no fundo. Isso traz um problema sério de aumento de inventário, aumento de estoque, certo? E aí é ruim. Tem que ter um mínimo de pressão. É isso aí, William. Tem que ter um mínimo de pressão, certo? Não adianta, como lá na fábrica, colocar um super robô no começo da produção, entregando 1 milhão de peças por dia, se o resto do processo é lento e vai parar na capacidade do departamento mais lento. Só vai aumentar a pilha de peça produzida pelo robô, que nunca vai ter fim, que nunca vai acabar, que não vai resultar em absolutamente nada, certo? Então não adianta ter um cara extremamente rápido no começo da operação, porque a tua velocidade final vai ser dita pela parte mais lenta. Eles chegam no meio da trilha, numa placa lá que está escrito 8 km e tem uma seta para cada lado. O Herbie, que está lá no final junto com o Mr. Hogo, diz: olha, Mr. Hogo, chegamos na metade. Aí ele olha pro relógio, ele fala: cara, são 2h30 da tarde, a gente saiu 8h30 da manhã, e nessas horas, apesar de ter parado para almoçar, a gente andou só metade da trilha. Então a gente não está a 3 km por hora, a gente está a 1,5 km por hora, 1,6 km por hora. A gente está se arrastando na trilha. Meio do mês e longe da metade da meta. Ou final do mês e metade da meta. São momentos terríveis, terríveis, terríveis. E eu vou compartilhar com vocês aqui que são alunos, que no final de junho, eu tinha estabelecido uma meta de venda de cursos mensal, e faltando uns 10 dias para fechar o mês, no dia 20 mais ou menos, eu olhei para aquele volume vendido e falei: cara, esse mês eu não vou bater a meta. Era um valor bem baixo, tá? Esse mês eu não vou bater a meta, não vai ter jeito. O que eu faço para destravar esse negócio aqui? E foi o momento em que eu coloquei a automação para funcionar, pedi para o pessoal acelerar um pouquinho o anúncio lá no Instagram,
Entrei com uns anúncios no TikTok, acertei, fiquei uns 20 dias para acertar o processo comercial dentro da automação, até um pouquinho mais, mas eu bati a meta em junho, em julho eu fiz um estrago, em agosto outro estrago, então tudo porque eu olhei para um negócio e falei, cara, não vai dar. Ontem eu estava conversando com um grande amigo da indústria farmacêutica, ele falou assim para mim, eu cheguei de férias e foi como se fosse um milagre. Porque estava todo mundo morto, todo mundo cozido, e eu falei, nós vamos bater a meta. Todo mundo olhou para mim e falou, hã? Tipo assim, esquece. E aí ele me disse que conseguiu no último dia, no sábado, bater 102% da meta e cumprir algo que parecia perdido. Então, se você botar a tua energia, o teu foco no negócio, vai dar certo. Tanto que eles aqui conseguiram seguir, né? Seguir na trilha e chegar até o destino. Então, dito isso, o Mr. Rogo olha para aquilo e fala, cara, se eu deixar do jeito que tá, vai ter menino chegando lá no acampamento daqui a pouco e eu vou levar mais umas 4 horas para chegar com o Herbie até lá no final. Ele toma uma decisão que ela é um pouco estranha, ela é contra-intuitiva num primeiro momento, para todos, inclusive para mim, mas que traz solução no processo. Ele manda todo mundo parar. Quando todo mundo parados, ele pede para que deem as mãos uns aos outros na posição em que eles estavam na fila. Então lembra, no começo da fila estava o menino mais ligeiro e lá no fim da fila estava o gordinho, certo? Quando todo mundo está de mão dada, ele pega a mão do Herbie e sai puxando ele dentro da fila para ir para o começo da fila, de modo que o Herbie, o gordinho, seja o primeiro e o moleque mais ligeiro seja o último. Quando ele faz isso, né, do primeiro para o último, a molecada fica louca, fala, você tá maluco? Você vai colocar o herpes, eles não chamam de herpes, chamam de herpes. Você vai colocar o herpes aí no começo, a fila vai morrer, a gente vai chegar lá só o ano que vem. E começa aquela gozação de moleque, né, aquela brincadeira. O Herbie fica extremamente surpreso, ele é o menino mais lento. E o Mr. Rogo fala, não, pode ir aí que vai dar certo. E eles começam a andar numa velocidade extremamente baixa, mas um pouco melhor do que estava acontecendo antes, porque quem está atrás fica cutucando da frente, falando, vamos, anda. E mesmo que alguém pare para arrumar a mochila, para amarrar o tênis, quando ele levanta, como ele tem mais velocidade do que os da frente, ele rapidinho chega até o da frente. Então a fila pela primeira vez está compacta. O menor estoque possível, bem compacta. E ele diz para a galera assim, olha, aqui não é competição para ver quem chega primeiro. A gente aqui é uma equipe, a gente precisa chegar junto. É a realidade da empresa, do negócio, da fábrica. Eu estou falando de um livro, Moura, que chama A Meta. É um livro de gestão empresarial, mas ele é contado no formato de um romance. E nesse momento aqui, eles estão numa trilha em São Paulo. Não, em São Paulo é você falando da prefeitura. Não vem com política não, hein, mano. Eles estão fazendo uma trilha numa mata, e aqui está sendo medida a capacidade produtiva de negócios, de indústrias, baseado nessa dinâmica de fila. O mais lento estava lá atrás, o mais rápido lá na frente da fila, a fila vai ficando longa, isso aqui numa indústria, num processo produtivo, diz que você tem que ter uma infinidade de estoque. Quanto maior essa fila, mais estoque eu tenho que ter para entregar a coisa, e a minha velocidade total, ela está dependendo do cara mais lento, certo? Quando eles invertem a ordem da fila, e aqui que é o negócio que é totalmente contra-intuitivo, né? Você vai entender sim, Moura, fica aqui comigo que você vai entender rapidinho. Você está lá numa obra e você tem um servente ruim. Você assenta tijolo rápido, mas não chega nem tijolo nem massa. A tua velocidade vai estar limitada à velocidade do teu servente. Vê se você entendeu isso aí. De uma forma bem lúcida, bem lúdica, né? O cara pode ser o maior assentador de tijolo do mundo. Se o servente que traz tijolo, que traz massa para ele for lento, não vai andar, não vai ter ritmo, não vai desenvolver. Entendeu? Então, o lance aqui, a conversa aqui é o ritmo do mais lento trava todo mundo. Quando ele inverte a ordem da fila e coloca o gordinho lá no começo, tá todo mundo empurrando o gordinho. Vamos. A velocidade aumenta um pouquinho. Mas fica claro que é um problema lá no gordinho. Por mais que ele queira,
O menino que está logo atrás dele grita assim, para de mexer com ele porque ele está dando tudo que ele pode. Aí o Mr. Hogan fala, para todo mundo de novo. Ele fala, ô Herbie, o que tem nessa mochila sua aí? Passa pra cá. E quando ele pega a mochila do gordinho, ele quase cai. O gordinho tinha 1 tonelada na mochila. Ele estava arrastando a casa dele dentro da mochila. E eles abrem a mochila e começam a olhar o que tem dentro. Presta atenção. Tinha frigideira de ferro, tinha não sei quantas latas de leite condensado, não sei quantas latas de macarronada, tinha um monte de comida. Mais bota de caminhada, capa de chuva, barraca, estaca de barraca. Ele estava carregando a casa dele nas costas. E nessa, quando eles percebem isso, o Mr. Hogan diz assim, bom, vamos dividir a carga dele aqui, porque se a gente não dividir a carga dele, ele não vai conseguir andar, ele está se arrastando. A gente não vai chegar lá nunca. Vamos chegar lá só o ano que vem. Aí eles tiram a mochila do Herbie, dividem as coisas da mochila entre todos os que estão na trilha, dividem a carga, o peso entre todos, e instantaneamente o gordinho começa a andar rápido. O que me diz aqui que ao inverter a ordem da fila e colocar primeiro o mais lento na frente, além de eu diminuir a quantidade de estoque que eu preciso ter, eu consigo identificar de forma muito clara o que é que eu preciso fazer para resolver o problema e dar velocidade para o meu ponto de restrição. Essa é a teoria do livro. Esse é o tema do livro. O livro trata sobre restrição no processo produtivo. Então, mamãe, se você acordar o mais lento 15 minutos antes e a roupa dele estiver pronta, e tipo assim, com a pasta na escova de dente e o leite no copo, você tem uma chance de fazer com que ele ande mais rápido e você consiga sair no horário. Se a dificuldade, né, se a restrição está em um ponto de lentidão, quando eu coloco esse ponto em primeiro lugar, no meu foco, na minha vanguarda ali, eu consigo olhar para aquele negócio ali e falar, é aqui o problema, tira a mochila dele, divide o peso. E ele começa a andar rápido. Finalmente, quando eu libero o ponto de trava, eu ganho velocidade e aí eu tenho uma chance real de cumprir a meta. Quais são os seus pontos de trava? Quais os pontos de trava que você tem? O que é que está travando a tua vida? O que é que está te mantendo preso? O que é que te mantém cativo? Refém? Eu quero que você escreva aqui o que é que está te mantendo preso, o que é que está te limitando, o que é que está trazendo dificuldade para o teu processo, em casa, no trabalho, na igreja, no negócio, na empresa, tanto faz. Ah, Gil, meu problema é caixa, eu não tenho dinheiro. Bom, como é que faz caixa? Vamos atrás de resolver isso. Ah, o meu problema é que eu não tenho mão de obra. Eu já tive esse problema. Lá atrás, eu só comecei a ensinar, só comecei a dar curso, porque a minha empresa estava crescendo e não tinha mão de obra. Falei, não tem mão de obra, eu vou treinar a minha mão de obra. E aí vocês podem ficar assustados aí. Uma das minhas sócias era dona de casa. A outra nem sabia o que era. A outra era manicure. Ela fala que era outra coisa, mas ela começou como manicure. Eu tenho um outro sócio na operação que já foi de tudo. E ele trabalha em vendas. Então, desenvolver esse recurso leva mais tempo, mas ele fica com você. Os bons ficam, os que encaixam no processo ficam, e você tem mais tempo. Então, olha para o teu ponto de restrição, olha para o que está te limitando, olha para o que está sendo uma trava no teu processo e foca nele. O ponto aqui é que a gente precisa sempre estar olhando para o que restringe o processo, para o que está te travando. O William falou aqui, no meu caso do curso, o meu ponto de restrição era o meu site. Aí ele contratou um freelance para fazer, e tudo bem, e botou para acelerar. O meu problema é a procura das pessoas que fecham. Tá falando o pessoal da clínica Emana Amor lá no Instagram. Bom, se você tem problema na quantidade de gente que procura, o caminho que você tomou é o caminho acertado, de desenvolver conteúdo para que faça com que essas pessoas te reconheçam como alguém da área e comecem a te procurar. Mas na medida em que você começa a ter procura, o problema está em outro lugar, instantaneamente. Deixou de ser ter procura e deixou de ser, e passou a ser fechar as procuras que você recebe. No momento em que você recebe a primeira ligação de telefone, o ponto focal aqui é vender para aquela pessoa. Apesar dela. Anota aí, vender para ela apesar dela. Vender para ela apesar das dúvidas, apesar da escassez, apesar da falta de recurso, apesar das barreiras. Vender para ela. É só ela que você tem. Você tem que vender para ela. Bom, chegaram ao local do acampamento.
Finalmente eles chegaram ao local do acampamento, chegaram tarde, chegaram muito depois do horário planejado, montaram as barracas. Não era bem assim o lugar que eles tinham planejado para ficar, que isso seja dito aqui. Era um pouco antes, mas era um lugar que estava aberto e era possível o acampamento. E aí ele deita na barraca com o filho dele e bate um papo bacana com o menino, bem bacana com o menino. E o menino diz assim: pai, que legal, se fosse qualquer outro adulto aqui, qualquer outro pai, teria desistido, voltado, você resolveu o problema. Você olhou para a coisa de um jeito e rapidinho você viu o que estava errado, você tirou a mochila do herpes e ele começou a andar e a gente chegou. Obrigado, eu estou muito feliz. E o pai vira para ele e fala: feliz estou eu, porque graças a ter vindo aqui com você, graças a ter olhado para essas coisas, eu consegui achar a resposta para problemas que eu estava lá na fábrica. Olha que legal. E o menino fala: na fábrica? Ele falou: na fábrica, as coisas que aconteceram aqui vão me ajudar a resolver os problemas lá da fábrica. Mas você não quer saber disso? O menino fala: não, eu quero sim. Aí eles começam a conversar e ficam por horas conversando. E o texto diz até que o menino faz algumas perguntas a respeito. E aí esse capítulo acaba. E a mensagem dele é muito simples. Muito simples. Eu queria que você escrevesse aí se você gostou do capítulo de hoje. A mensagem dele é: olhe para o teu movimento, para o teu momento, para o teu funcionário, para o teu setor, para o teu filho mais lento. Se é uma equipe, se tem que chegar todo mundo junto, dê mais atenção a quem precisa de mais atenção. Inverte a ordem das prioridades, em vez de ficar olhando, né, para o menino que está lá no começo da fila correndo, troca a ordem, coloca o mais lento no começo e faz com que a coisa ande como um todo. Então, dona Carol, se no teu departamento lá você tem 8 pessoas trabalhando com você e uma delas tem mais dificuldade de entrega, como você é avaliada pela produção do departamento como um todo, se essa pessoa que é mais lenta acelerar, você ganha velocidade. No processo de implantação de um cliente, nós, na nossa empresa, tínhamos dificuldade num determinado momento. E ao identificar que o meu problema estava naquilo ali, o que eu fiz? Eu trouxe para mim a implantação daquele ponto, falei: vou resolver isso aqui, entrego isso pronto para vocês e vocês cuidam do resto. Paramos de perder cliente, parou de dar problema. Então, o gestor, ele tem essa responsabilidade de olhar para a coisa como um todo, identificar o ponto de restrição, identificar onde está dando problema, onde está engastalhado e resolver. Você, gestor da tua cadeira na empresa, da tua baia de trabalho, gestor da tua vida, da tua ida e volta para o emprego, do teu carro, da tua família, gestor do que for, ou da tua indústria, da tua empresa, do teu negócio, a responsabilidade é sua, não é minha. Você que está preso na escassez e está ouvindo aqui hoje, e talvez tenha escrito assim para mim: olha como é que é o negócio. O cara entrou lá no anúncio do curso e perguntou para mim assim: você garante para mim um emprego na hora que eu terminar o curso? Eu não sou agência de emprego, eu sou uma escola. Eu disse: não, eu te garanto que você vai aprender o conteúdo se você estudar. Agora, se você não estudar, nem aprender você vai. Ah, mas e o emprego? Eu falei: o emprego, depois que você estudar, você vai ter 8.000 vagas no LinkedIn lá para se candidatar e participar de entrevista. E aí a capacidade de passar na entrevista lá, de ser, é sua. Bom dia, sou psicólogo de uma equipe de vôlei. Perfeito seu raciocínio. Obrigado, Paulo. Pô, nunca tinha visto um psicólogo esportivo assim de uma equipe. Mas é isso. Porque se eu melhoro o desempenho do pior, do mais lento, e boto que todos dependam dele, há aquele processo do coletivo de empurrar o mais lento para frente. E às vezes ele tem habilidades que, usadas da forma correta, vão ser as melhores do mundo. Eu vi um vídeo ontem de um Herb desse, de um gordinho desse, jogando basquete numa equipe da high school, acho que da high school nos Estados Unidos, porque não seria da faculdade, porque a faculdade é bastante competitiva lá. E ele era bem forte, bem gordo. Só que ele fazia corta-luz pro armador pequenininho, e o armador fazia que ia para lá e voltava, e até a pessoa que estava marcando ele perceber que ele não tinha saído do outro lado da montanha lá,
ele já tinha dado a volta para o outro lado e ido para a cesta. Então, tudo tem um jeito bom de usar. Tudo tem um jeito bom de usar. Certo? Trabalho na cozinha da minha casa, mas como está sendo enriquecedor tudo isso para mim em todas as áreas. Legal, muito legal. Brigadeiro Belém, é isso aí. Deve ser bom esse troço. Show de bola. Então, a ideia aqui, pessoal, ao compartilhar essas histórias, e amanhã, vocês fiquem atentos, hein? Amanhã o bicho vai pegar. O final de semana tá acabando, porque a gente tá no final de semana, sábado e domingo. Amanhã começa ele dizendo assim, bom, voltamos para casa, já é domingo, 4h30 da tarde. Então começa assim o próximo capítulo. O bicho vai pegar amanhã. E amanhã ele sai desse processo familiar e começa a voltar lá pro processo da indústria, com essas ideias na cabeça. A minha proposta, ao compartilhar esse livro com vocês, é mostrar para vocês que qualquer coisa que vocês estejam usando de desculpa para dizer que não está dando certo por conta de A, de B ou de C, pode ser contornado e resolvido. Não importa qual a desculpa que você está dando. Qualquer coisa dessas pode ser contornado e resolvido. Então eu quero desafiar você que está aqui na live, que está assistindo, a escrever. Escreve, porque o começo de todo o processo de cura é o reconhecimento. O primeiro passo que você tem que dar para resolver o problema é reconhecer que você tem um problema. Escreve aqui qual que é o seu problema. Aonde que você está apoiado? Qual que é a tua muleta? O que você está dizendo que não dá para fazer? Porque eu quero ser esse cara que vai mostrar para você que dá para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Desde que você reconheça que você tem dificuldade e que vá atrás de resolver o teu ponto mais lento, o teu ponto de restrição. É bem sério o papo, é bem sério isso que a gente está fazendo aqui. Não é um livrinho para bater papo, para ficar famosinho na internet, pelo contrário. A gente vai acordar todos os dias às 7 horas da manhã, né? Antes, para preparar a aula, vim aqui compartilhar o conteúdo. E eu quero que haja pelo menos uma lição por dia para a tua vida. Mas para que haja lição e o conhecimento entre dentro da tua jornada aí, você precisa escrever aqui. O que é que está te travando? Qual que é a tua muleta? Qual que é a desculpa que você está dando? O que você não está fazendo que você deveria fazer? Aonde que é o mais lento do teu processo? Escreve aí, meu. Pode escrever. Né? Escreve, coloca aí o que está acontecendo. E aí, César, Benjamin, Carol, Petrova, onde que está o ponto de enguiço aí? Kaká, Benjamin Flores, o William, a galera que vem aí no dia a dia que está acompanhando, o que é que vocês já identificaram como ponto de restrição? Qual que é o herb da tua vida? Qual que é o gordinho que está segurando o teu ritmo aí? Carol tá lá pensando. Legal. Enquanto vocês escrevem aí, se tiverem alguma dúvida, coloquem aqui também. Eu espero que o menino que estava com dúvida lá, dizendo que ele era da produção, tenha entendido o exemplo lá do servente e do pedreiro. O meu é justa a divulgação dos meus produtos, não sei fazer marketing. Então você está no lugar certo. Céu de brigadeiro. Você está no lugar certíssimo. O problema do Kaká é venda também. Não é não, hein, Kaká? Podemos conversar mais a respeito. Quais são os pontos de restrição? Vai escrevendo aí. Perfeccionismo. William, isso é um negócio que trava a vida das pessoas num nível que você nem imagina, tá? Você quer fazer o perfeito e daí não faz nada. O meu é mão de obra. Mão de obra tem que treinar daí, né? Minha trava hoje é cuidar do meu dinheiro, guardar. Ué, tem solução para isso também. Devo ter uns 3 herbs. Preciso escolher um. Sim, escreve um aí. Ô Dino, escreve aí o que tá te pausando, o que tá te travando. Nosso ponto de restrição é a divulgação, o marketing correto. Então, também chegou no lugar certo. É isso que a gente ensina aqui no dia a dia. As pessoas me perguntam se o meu curso é um curso de tráfego pago. Não, é um curso de vida, de negócio, de visão de negócio, de transformação de vida. De mostrar para as pessoas que tudo é possível. Tudo é possível. E que a gente não pode aceitar o não. Não pode aceitar não dá, não pode aceitar não tem mão de obra, não pode aceitar não tenho recurso. Não pode aceitar. Quando a gente aceita esse tipo de coisa, a gente está se colocando numa posição de fracasso. Tá? O meu é achar que só eu tenho razão. Isso aí é brabo. É brabo mesmo, porque a gente deixa de ouvir o outro, né? É bem brabo.
Vamos ver aqui. Feito é melhor que perfeito. Beleza, William, você já sabe a frase. Como é que tira da frase, da teoria e coloca na vida? A gente vai assistir isso aqui a partir dos próximos capítulos e aí vai ver essa questão aqui de como é que faz para tirar um problema, um foco de problema, um ponto de restrição e destravar ele, tá bom? Amanhã, 7 horas, espero vocês aqui. Espero que estejam gostando mesmo, mas mais do que isso, que reflitam sobre o que é que está travando vocês hoje e que busquem solucionar isso, sem ficar na teoria, indo para a prática e destravando. Beleza? Tamo junto. Até amanhã. Espero vocês aqui no mesmo horário. Valeu!